49. Guild Wars. Capítulo 525. Propriedades de Rank 7. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nós sublinhado já fazia muito tempo, mas hoje era o dia em que finalmente aconteceria. Os 5 tokens de atualização de propriedade seriam usados em 5 edifícios selecionados para transformá-los no Rank 7, dando origem a estabelecimentos únicos com características provavelmente dominadas que poderiam tornar o Vita Kingdom ainda mais desejável. A razão pela qual escolheram os edifícios da parte interna foi porque eram semi-acessíveis. Os edifícios de nível 7 foram melhor utilizados tanto pelas afiliadas privadas como pelo público em geral, para gerar receitas e fornecer bônus especiais a qualquer uma das partes. Coisas como Guild Hall Rank 7 na cidade de Cario eram poucas e raras, onde era um estabelecimento puramente privado que apenas drenava fundos em vez de gerá-los. O mesmo acontecia com o Castela de Rank 7, sendo apenas a loja de Rank 7 diferente, mas era uma instalação puramente pública. Era melhor ter todos os 5 edifícios na secção interior, de modo que, se fossem públicos, as pessoas pudessem acessá-los e isso levaria ainda mais pessoas a disputar a residência, estando ao mesmo tempo suficientemente perto do núcleo para que os cidadãos e membros da Umbra poderiam usá-los como quisessem. A propósito, temos uma lista de edifícios escolhidos? Draco perguntou a Eva com curiosidade. Eva assentiu. Eu os comprei da Sublime agora há pouco. O plano dela para eles é super abrangente e incrível. Ela pesquisou profundamente quais benefícios cada edifício deveria trazer para a cidade com base no que era conhecido sobre as características do mais alto nível de edifícios semelhantes no mundo contra quais mudanças existem nas versões Rank 1 e Rank 7 de nossos edifícios. Draco ficou satisfeito com isso. Usando os vários edifícios de Rank 7, eles já tinham que estipular o que poderia acontecer, para que pudessem maximizar seus benefícios, em vez de atualizar edifícios aleatoriamente. Afinal, eles tinham um número limitado disponível. Então, o que são eles? Draco pressionou. Eva pegou a lista e leu para Draco. Os 5 edifícios são, por ordem de importância, um armazém, um banco, uma academia, escola, uma quartel e uma refinaria. Eva continuou. Sublime estima que um armazém Rank 7 deve nos dar uma ou mais das seguintes características. Um espaço infinito, uma capacidade de organizar facilmente o armazenamento, a capacidade de não apenas armazenar, mas também retirar de, praticamente, qualquer lugar, um espaço escondido como super mini mundo pequeno e capacidade de preservação para manter os itens frescos por longos períodos de tempo. Draco assentiu. Bem, então vamos dar uma olhada e ver se o palpite dela estava certo. Detectado um token de atualização de propriedade, Platinum. O jogador gostaria de atualizar um edifício. Sem número. Draco naturalmente escolheu sim e selecionou o armazém como opção principal. A sugestão usual surgiu listando os benefícios da cidade e do próprio armazém, bem como os prejuízos antes de calcular o custo final. Acabou sendo 50.000 platina, o que era uma ninharia para a dupla de cabelos brancos neste momento. Somente a renda semanal da Umbra disparou para 1,2 milhão de platina por semana, graças ao Money Lover estar no comando da loja Rank 7, das finanças gerais do Vita Kingdom e da Rota Marítima, especialmente trazendo lucros substanciais. Draco escolheu um dos armazéns da seção central, já que apenas aqueles importantes para a cidade precisariam de acesso ao armazém do reino, e aqueles que se enquadrassem nessa conta moravam exatamente lá. A dupla de cabelos brancos pagou as dívidas e observou silenciosamente enquanto o armazém atualmente Rank 4 começava a sugar loucamente a energia mundial. Durou apenas alguns segundos e foi forte o suficiente para assustar levemente aqueles que estavam nas imediações. Perturbações onde a energia etérica era drenada em massa por várias pessoas eram uma ocorrência diária, muito menos mera energia mundana que não ia longe. O antigo armazém Rank 4 era um prédio de 4 andares quase tão grande quanto um campo de futebol, mas o novo era enorme, do tamanho de cerca de 20 campos de futebol. Tinha 7 andares incluindo térreo, e seu design era um pouco moderno. Draco e Eva desceram antes e entraram no armazém. Antes disso, porém,
Eles perceberam que o armazém tinha uma tecnologia de identificação mágica estrita que escaneava seus crachás para determinar quem eles eram. Eles também ouviram uma voz monótona informando que eles tinham acesso de nível 8, que Draco e Eva acharam que deveria ser o mais alto. Quando eles entraram, ficaram surpresos ao ver que a Sol Terra era uma área enorme com centenas de prateleiras que Draco e Eva nem conseguiam contar. Eles ficaram tontos só de olhar para aquilo e seus joelhos tremeram. No entanto, logo ouviram a mesma voz monótona apresentar-se a eles. Olá, sou o Sistema de Gerenciamento de Armazém Rux 0028 e sou o avatar desse edifício. Como vocês são os únicos que têm acesso de nível 8 agora, defina as regras e arranjos para todo o armazém para que eu possa implementá-los. Nada se manifestou diante deles, o que fazia sentido, já que o salão do éter exigia o sangue deles e também usava a energia etérica para manifestar o Vitae. O fato de um mero armazém rank 7 ter apenas um avatar nomeado era incrível, mas esperar que ele atingisse o nível de Vitae era um pouco irreal. Draco e Eva discutiram antes de estabelecer as regras. Primeiramente, eles ordenaram que o avatar distribuísse os itens com base em sua raridade para os respectivos andares. O primeiro andar era para recursos, itens e materiais de classificação comum e tinha um tema cinza. O segundo andar era para recursos, itens e materiais de classificação incomum e tinha um tema verde. O terceiro andar era para recursos, itens e materiais de classificação rara e tinha um tema azul. O quarto andar era para recursos, itens e materiais do Epic Rank, e tinha um tema roxo. O quinto andar era para recursos, itens e materiais de classificação lendária e tinha um tema dourado. O sétimo andar era para recursos, itens e materiais do Origin Rank, e tinha um tema laranja. Quanto às regras e permissões de acesso, Sublime foi a primeira pessoa a receber autorização de nível 8, seguido por Roma, Zayn, Ikari e os filhos de Draco com eles. O resto do clã Morningstar obteve acesso de nível 7, o que os colocou acima dos membros principais que obtiveram acesso de nível 6. Membros especialistas da Umbra, bem como nobres entre os cidadãos NPC, receberam acesso de nível 5, membros avançados da Umbra e cidadãos de primeira classe entre os cidadãos NPC, acesso de nível 4. Membros básicos da Umbra e cidadãos NPC de nível comum tinham acesso de nível 13 e, por último, os jogadores servos do Umbra tinham acesso de nível 2. Eles não se preocuparam em atribuir nenhum grupo para ter apenas acesso de nível 1. Afinal, essas regras eram apenas preliminares, e o Sublime provavelmente desenvolveria um sistema de acesso mais simplificado no futuro. Draco moveu todos os recursos do armazém da guilda lotado para o armazém do reino de Rank 7, onde observou com admiração enquanto o avatar do prédio separava tudo em diferentes espaços em diferentes andares. Foi realmente tão dominado? Espaço total do armazém preenchido em 0,5%. Gostaria de adicionar mais alguma coisa? O avatar perguntou de forma neutra. Os itens que encheram tanto o armazém da guilda que eles tiveram que forçar alguns para entrar na loja da guilda ocuparam apenas 0,5% do espaço. Pelo amor de Deus, demorou menos de um minuto. A dupla tinha uma expressão estranha em seus rostos. Ei, isso não significa que se ultrapassar 5%, eles nem conseguiriam usar tudo durante a vida. A Umbra, e provavelmente os cidadãos do reino, não poderiam consumir tanto, mesmo que exagerassem. Eles não teriam que começar a distribuir coisas de graça até então, especialmente para itens e materiais comuns a raros. Bem, na verdade, eles poderiam simplesmente realizar torneios intermináveis e recebê-los como prêmios. Eles poderiam distribuir armas e equipamentos como parte de torneios de batalha, materiais como parte de torneios Tradeskill e recursos como parte de ambos, entre outros. Definitivamente tornaria o Vita Kingdom um lugar muito animado que muitos procurariam, mais do que já o faziam, o que era, francamente, mais do que suficiente. O armazém Rank 7 também tinha a maioria dos recursos estipulados e muito mais. Quaisquer itens mantidos seriam os mesmos de 10.000 anos depois. Itens de qualquer raridade poderiam ser mantidos. Infelizmente, as pessoas não poderiam retirar em nenhum lugar do mundo, mas havia uma brecha. Um membro da Umbra com acesso suficiente poderia solicitar que um item fosse enviado ao armazém da guilda, onde poderia extraí-lo de forma autônoma. No entanto, eles ficaram chocados quando descobriram que ele tinha um recurso poderoso. Poderia clonar recursos colocados ao longo do tempo,
consumindo energia ambiente no reino. Se o refinamento não existisse, isso seria suficiente para fazer a dupla de cabelos brancos se ajoelhar e começar a chamar o sistema de gerenciamento de armazém de seu ancestral. Mas do jeito que estava, eles apenas sentiram que era legal. Caso existissem itens que fossem muito caros para Draco fabricar, ele poderia deixá-los aqui para serem clonados. Falando nisso, eles balançaram a cabeça quando viram quanto tempo levaria. Até mesmo os recursos comuns exigiam um dia inteiro. Uma semana para os incomuns, um mês para os raros, um ano para os épicos, uma década para os lendários, um século para os divinos, um milênio para as origens. Comparado com Draco, que poderia criar qualquer um deles em segundos, desde que houvesse energia suficiente, parecia bastante sem brilho. O casal então saiu do armazém Rank 7 para ver uma multidão se reunindo do lado de fora, observando o novo prédio com curiosidade. Vendo Draco e Eva saírem, muitos os cumprimentaram e perguntaram o que estava acontecendo, e ficaram satisfeitos em saber que hoje seria o dia em que vários edifícios de Rank 7 apareceriam. Draco e Eva voltaram para o céu e olharam para o banco do Reino Vita, que estava localizado na seção interna. Por se tratar de uma instalação semipública, era melhor colocá-la ali, e foi essa que escolheram para subir de nível. O banco estava surpreendentemente na posição 3, que era bastante elevada entre os bancos em todo o mundo. A maioria não tinha um ou estava apenas no Rank 1. Aqueles que os tinham no Rank 2 eram, em sua maioria, impérios mercantis de topo que lidavam com muito dinheiro. Até onde eles sabiam, apenas o Reino Vita e algumas cidades com filiais importantes da guilda mercante tinham bancos de nível 3. Os fenômenos desta vez foram um pouco mais intensos à medida que a energia mundana foi puxada em quantidades ainda maiores para o edifício à medida que brilhava e se expandia. No entanto, mesmo depois de ter mudado, seu tamanho só aumentou cerca de uma vez, no máximo. Quando Draco e Eva pousaram diante dele, ignorando a multidão que se aproximava para dar uma olhada, notaram que as portas estavam abertas, então entraram. Estava acontecendo. Ao entrarem, viram que o banco tinha um enorme hall com muitas cadeiras de espera confortáveis que contavam até com alguns aparelhos acoplados para atender um cliente. Em outras palavras, não era mais necessário esperar na fila por um caixa disponível, basta encontrar um lugar e sair correndo. Bem-vindo, Guildmaster. Eu sou o Foleaf do Sistema de Gestão do Banco Mundial e gostaria de apresentar-lhe as características do seu novo estabelecimento. Outra voz incorpórea falou nas mentes de Draco e Eva, mas esta era muito menos monótona. Eles trocaram um olhar e acenaram com a cabeça para que a voz continuasse. O Banco Mundial é uma instituição financeira especial que funciona globalmente e é um estabelecimento de primeira linha que lida com todas as coisas relacionadas a negócios, investimentos e poupanças. Ele tem muitas características únicas que irei explicar agora a vocês. A primeira característica é a cunhagem de moedas. Ao Banco Mundial é concedido o direito de gerar novas moedas para circulação em todo o mundo, válidas em todas as transações e trocas em qualquer lugar. Um máximo de 10 milhões de moedas de bronze devem ser impressas e distribuídas por dia para todos os bancos em todo o mundo. A segunda característica é a criação de subsidiárias. Só pode haver um Banco Mundial, e todos os outros bancos do mundo são automaticamente convertidos em subsidiárias do Banco Mundial dentro da sua região. Os proprietários e acionistas locais retêm apenas 1% das ações anteriores, enquanto o Banco Mundial compra 99% a um valor razoável julgado pelo próprio banco. A terceira característica são os investimentos em abundância. O Banco Mundial permite que investidores de todos os lugares investam em tudo o que desejarem, com o patrimônio calculado na hora, bem como chances de sucesso. Negócios, mercantilismo, agricultura, caça, masmorras, guerra, etc. Desde que seja um empreendimento que exija capital, pode ser investido para gerar lucros. O Banco Mundial também apoia bilhetes do Tesouro emitidos pelo estado de origem, e investimentos em chamadas fixas negociados entre o banco e o cliente de acordo com o valor investido. A quarta funcionalidade é o registro e proteção da conta. Os usuários podem solicitar uma conta bancária do tipo poupança ou corrente em qualquer subsidiária com exigência de depósito de um valor inicial, sem a sua autorização específica, salvo situações em que a lei o considere necessário, como indenizações. A quinta característica são os empréstimos e cobranças.
Os usuários com conta aberta podem solicitar diversos empréstimos avaliados pelo banco com base em suas circunstâncias com taxas de juros relativas dependendo da qualidade de seu possível sucesso. No seu direito, fazer uso de todos os meios para cobrar tais empréstimos no caso de uma dívida inadimplente. Existem mais recursos, mas esses 5 são os principais. Devo informar ao Guildmaster que, embora você seja o criador e proprietário deste banco, para manter a neutralidade, você não tem permissão para fazer muitas alterações em sua composição, nem sabemos certos detalhes, como onde o dinheiro dos titulares das contas está armazenado. Sem esta neutralidade nas finanças, o Banco Mundial teria todos os 5 recursos listados revogados ou grandemente enfraquecidos. O Guildmaster, porém, retém uma participação de 49% do Banco Mundial, bem como a capacidade de nomear um conselho de administração ao seu próprio capricho. Draco quase sentiu que parecia pedir desculpas, o que o intrigou. No entanto, ele e Eva ficaram agradavelmente surpresos com o quão grande o banco havia se tornado, e a maioria das suposições do Sublime a respeito dele se tornaram realidade. Ser capaz de imprimir dinheiro novo resolveria um dos maiores problemas de Draco, que era a deflação forçada que reduziu a procura agregada em todo o mundo. Estes bastardos que acumularam montes de platina e impediram que ela circulasse baixaram a força a oferta de dinheiro, o que depois baixou o poder de compra do povo, baixando a força o preço dos bens. Nota do autor: qualquer fã de economia que esteja lendo isso, e eu sei que vocês existem em minha base de leitores, por favor, explique o que foi dito acima em termos simples para nossos amigos que não gostam de economia nos comentários, se puder. Não quero gastar palavras que explicam a economia no romance. Isso não resolveria tudo instantaneamente, mas suavizaria as coisas até que Draco pudesse arrombar aqueles cofres e deixar aquela montanha de dinheiro fluxar, pelo amor de Deus. O segundo recurso foi um pouco problemático. Draco estava preocupado com o fato de vários reinos, impérios e potências estarem marchando com tropas em direção a Vita naquele momento, furiosos por terem seus próprios bancos nacionais sequestrados à força. Draco só podia rezar para que o preço que o Banco Mundial pagasse por essas ações fosse mais do que suficiente para calar a boca daqueles sujeitos, embora muitos ainda ficassem infelizes a menos que vissem os benefícios. Claro, nenhum desse dinheiro saiu do bolso dele. Desta vez, tudo estava na IA. O recurso de investimento excetou Draco, pois era outra metade do método necessário para resolver o problema da deflação que assolava todo o plano principal. Através do uso da política monetária expansionista, o dinheiro poderia ser injetado organicamente no sistema e nas mãos do povo sem causar inflação. Nota do autor: explique isso também, se possível. A quarta característica era algo bancário típico para 99% das pessoas, que era ter uma conta para receber e gastar dinheiro. O Avatar foi sucinto sobre isso, mas Draco sabia que havia muito mais em tudo isso em geral, mas ele poderia explorar mais tarde. A quinta característica foi a clássica política bancária de geração de dinheiro, a forma como o próprio banco obtinha, em grande parte, lucro para os seus acionistas, concedendo empréstimos a certas pessoas e lucrando com os juros que os acompanhavam. Porém, a maneira como o banco falou fez Draco e Eva trocarem olhares incertos. Porque parecia menos como o típico sistema de empréstimos dos bancos do mundo e mais com agiotagem. Especialmente porque os bancos não podiam usar certos meios para recuperar empréstimos, mas este banco disse que usaria qualquer meio necessário. De repente, até mesmo o antigo Dudu Mal se sentiu mal por aqueles pobres coitados que realmente se atreveriam a tomar um empréstimo para fazer isso. Por outro lado, qualquer pessoa que tenha feito um empréstimo pessoal se enquadra nesta categoria. De repente, Draco percebeu algo. Espera aí, se eu tenho 49% das ações, quem fica com 51%? O Avatar respondeu com uma voz estranha. Eu não sei, na verdade. Guild Wars. Capítulo 526. Propriedades de Rank 7-2. A dupla de cabelos brancos compartilhou um visual que dizia muito. Ok, então, como os NPCs e os elementos do jogo não conheciam ou compreendiam a IA, era provavelmente o acionista majoritário misterioso desconhecido. Draco estalou os lábios. Bem, isso não era algo que ele pudesse lutar. Afinal,
A IA desembolsou dinheiro de seus cofres para pagar pelas ações, então assumir o controle acionário também era bom. Draco e Eva visitaram o banco e descobriram que além dos escritórios executivos e do saguão principal, não havia muito mais que pudessem acessar. Não havia nenhum cofre óbvio onde o dinheiro fosse guardado, o que significava que provavelmente estava dentro de algum bolso ou algo assim. Eles estavam bem com isso. Quanto mais rigorosa fosse a segurança, mais confiança no banco as pessoas teriam e mais procurariam os seus serviços. Draco e Eva saíram do prédio e notaram que muitos que haviam entrado para explorá-lo estavam atordoados. NPCs e jogadores pareciam estar processando as informações únicas que este banco Rank 7 lhes oferecia. Então a dupla de cabelos brancos decidiu deixar isso para o Avatar, enquanto retornavam ao céu, onde Draco perguntou à sua alma gêmea, então a próxima era uma academia. Temos uma dessas. Eva assentiu e apontou para um grande edifício na área central que estava cheio de jovens rapazes e moças das várias etnias que constituíam os cidadãos do Reino Vita. A interação deles era extremamente pura e interessante, pois eles eram curiosos um sobre o outro, então eles estavam bastante confusos. Cada grupo de amigos que podiam ver tinha pelo menos um membro de cada etnia enquanto todos conversavam, causavam problemas e brincavam. Draco ficou satisfeito ao ver que seus esforços para unificá-los estavam funcionando bem, e até mesmo as mais novas adições, os ciganos, foram bem recebidos por todos porque eram extremamente atraentes, podiam dançar eroticamente e eram extremamente filosóficos como raça. No entanto, ele teria que ter cuidado com quaisquer outras raças que pretendessem incluir na mistura, porque elas poderiam não ser tão abertamente aceitas. Afinal, aqueles que ele trouxe até agora se aceitaram não apenas porque já eram poucos na seção central, mas também porque cada um deles tinha características diferentes que não entravam em conflito, mas se complementavam. A tribo Nussal era formada principalmente por exploradores e gênios guerreiros, para que pudesse lidar com segurança e proteção. Os descendentes da deusa eram em sua maioria mestres de habilidade comercial, então podiam lidar com todos os aspectos da produção e do artesanato. Os ciganos eram em sua maioria dançarinos e conversadores adoráveis, então acrescentaram cultura e entretenimento à monótona área central. Para ser honesto, era melhor parar neste ponto e deixar que estes três se expandissem a tempo de preencher a secção central e se integrarem ainda mais até que abandonassem as suas identidades passadas e se tornassem um novo grupo. Draco então se abaixou para pairar sobre a academia. Mesmo estando ocupado no momento, ele sabia que o sistema acomodaria os alunos durante a atualização, então continuou. Detectado um token de atualização de propriedade, Platinum. O jogador gostaria de atualizar um edifício. Sem número. Draco aceitou o troco e pagou o preço de 46.000 platinas imediatamente. No instante seguinte, a mudança começou a acontecer quando a academia ficou envolta em uma luz maravilhosa. Assim como o armazém, seu tamanho começou a se expandir rapidamente, empurrando todos os outros edifícios ao seu redor de forma equidistante e unidirecional. Cresceu cerca de 4 vezes o seu tamanho anterior, que já era bastante grande. Seu novo campus parecia uma pequena vila, em vez de uma única instituição. Os estudantes que estavam lá dentro durante a mudança piscaram confusos, imaginando o que diabos tinha acontecido. Eu estava andando pelo corredor para chegar à minha aula e agora a porta que estava quase ao meu alcance ficou a cerca de 300 metros de mim. Isso é um sinal dos deuses de que devo faltar à aula hoje. No entanto, nada disso aconteceu, o que os surpreendeu. Eles tinham a impressão de que esses avatares poderiam ter sido um bônus oculto pelo uso de fichas de platina para atualizar os edifícios em vez de usar a associação de habilidades comerciais, como Draco havia feito naquela época para seu guildhall, loja e residência nobre de Rank 7. No entanto, agora parecia que os edifícios de Rank 7 poderiam ser separados entre aqueles que funcionavam exclusivamente por meios manuais e aqueles com recursos extras para os quais a IA atribuía avatares. Mesmo sem ele, felizmente sempre havia um changelog para mostrar as mudanças reais. Mudanças na academia de Rank 7. A velocidade de leitura e compreensão aumenta em 300% durante o estudo na biblioteca. Durante as aulas, os professores irão adquirir os seguintes efeitos de status: menor conciso, menor palavras de poder e menor gênio da palestra. Durante as aulas, os alunos irão adquirir os seguintes efeitos de status: menor focado, menor perspicaz, menor obediente,
Há 10% de chance a cada dia de um aluno adquirir o efeito de iluminação que dura 3 horas. Alimentos e bebidas preparados pela academia aumentam ligeiramente a capacidade de memória retentiva de todos os alunos a cada consumo. Adição de um sistema de viagem rápida, permitindo que alunos com identificação formal se teletransportem para qualquer lugar dentro do terreno, uma vez dentro do alcance da escola ou dentro dela. Há 1% de chance a cada ano letivo de que um único aluno seja abençoado com um grande talento em sua área de estudo. Draco e Eva ficaram satisfeitos com as mudanças. Pode-se dizer que a academia passou de uma instituição de ensino que poderia educar seus cidadãos em adultos úteis para a sociedade, para uma fábrica que produziria adultos extremamente inteligentes e qualificados todos os anos. O primeiro benefício permitiu que alguém lesse em paz e realmente entendesse o que estava lendo, algo pelo qual muitos estudantes em todo o mundo venderiam seu testículo peito esquerdo. Agora, aprender e ler na solidão da biblioteca não seria tão tedioso quanto deveria ser. O segundo benefício permitiu que os professores ganhassem 3 efeitos de status. Draco e Eva verificaram o que queriam dizer e ficaram positivamente surpresos. Menor Concise fez com que os professores não atrapalhassem mais as aulas com coisas sem sentido para perder tempo, e eles sempre atingiriam o cerne de um assunto com facilidade. Palavras de poder, permitiu que suas palavras se tornassem como um trovão nos ouvidos dos estudantes, cheias de profundidade e sabedoria infinitas que estariam enraizadas em seu subconsciente. Menor Lectura e Genius permitiu que os professores tornassem facilmente suas palestras interessantes, divertidas e muito envolventes para os alunos. Nada de momentos chatos ou divertidos, apenas vibração e alegria. O terceiro benefício também proporcionou aos alunos alguns efeitos de status úteis. Menor Focus evitou que os alunos se distraíssem facilmente nas aulas. Aqueles com tais similares perderiam temporariamente esse problema e seriam capazes de dedicar seu foco totalmente ao que estava à sua frente. Menor Perspicaz era semelhante à habilidade de Draco e Roma, o que lhes permitia adquirir conhecimento mais rapidamente quando eram ensinados ou quando treinavam. Só que este só entrou em vigor durante o ensino e o aumento de velocidade foi apenas 1,5x mais rápido. Mas isso aceleraria a conclusão do plano de estudos tradicional e permitiria que a academia acrescentasse mais. Menor Dutiful tornou os alunos mais obedientes e menos propensos a causar problemas nas aulas. Eles se pegariam tomando notas sérias e perspicazes do que ouviram enquanto respondiam às perguntas que podiam e faziam as perguntas que eram necessárias. O efeito de iluminação que poderia ser desencadeado foi extremamente bom. Isso permitiria ao aluno não apenas dominar tudo o que aprendeu naquele período de tempo, mas também detectar falhas ou encontrar novos caminhos no assunto que não foram descobertos antes. No entanto, o benefício que obteriam comendo e bebendo no refeitório da academia deixou Draco e Eva com ciúmes infinitos, já que eles também eram formados na universidade. Bem, tecnicamente, Draco era formado na universidade enquanto Eva estava no último ano, mas isso era passado. Obtendo melhor memória ao encher a barriga. Que inveja e ódio! Como eles queriam agarrar aquelas crianças e sacudi-las com os olhos vermelhos, gritando para que fossem gratos aos deuses da RNG por seu favor. O recurso de terreno de teste era esperado. A maioria das academias de rank 4 e aquelas acima tinham, mas apenas uma ou duas. Ter um para cada disciplina e área era extremamente bom e permitiria que cada aluno aprimorasse ainda melhor seu trabalho por meio de práticas. A função de deslocamento rápido na escola era necessária devido ao seu novo tamanho. Na verdade, muitas universidades no mundo real poderiam usar isso. Porque ter um campus tão grande e tão difícil de navegar? Sério, é algum tipo de símbolo de status. Uma forma de flex. O benefício final foi mais chocante. Uma vez por ano, qualquer aluno no campus tinha 1% de chance de ter seu talento aumentado ao máximo em sua área de estudo. Então, supondo que alguém tivesse a sorte de acionar esse 1%, ele se tornaria um gênio instantâneo que poderia até dar palestras para professores. Draco e Eva sentiram. Como a academia já tinha diretor e equipe, eles deixariam as coisas para eles. Na verdade, o sublime poderia intervir e alocar as coisas com mais eficiência. Eles voaram para o ar e olharam para o próximo alvo, que era o quartel militar onde seu exército estava estacionado. Draco pegou seu quarto token de atualização de propriedade e o ativou. Detectado um token de atualização de propriedade,
Platinum. O jogador gostaria de atualizar um edifício. Sem número imediatamente. Ele pagou as 99.000 platinas exigidas, o valor mais alto até agora. A dupla de cabelos brancos não se importou, pois isso provavelmente significava que os benefícios do quartel provavelmente estariam além de sua compreensão. Isso ficou ainda mais evidente à medida que o tamanho do quartel aumentava tanto que Draco e Eva ficaram horrorizados. Eles rapidamente tiveram que fugir antes de serem despedaçados, o que era desnecessário, já que jogadores e NPCs estavam protegidos contra danos durante tais expansões. O quartel finalmente parou de drenar a energia mundial cerca de 5 minutos depois. Seu tamanho aumentou cerca de 30 vezes e agora ocupava sozinho cerca de uns 50 de toda a área central. Em escala, apenas cerca de uns 50 da área central era habitada por cidadãos, enquanto o resto era terreno baldio. Agora estava ocupando cerca de 10% de todas as terras urbanizadas na área central. Draco e Eva observaram-no do céu, abaixando-se lentamente para ficarem diante dele. Passou de um grande quartel com muitos beliches, um pequeno campo de treinamento para recrutas, uma área de reunião para desdobramentos, uma área de comando para oficiais e comandantes discutirem coisas e, finalmente, um arsenal para algo completamente diferente. Além disso, o arsenal havia se tornado um grande armazém próprio, que provavelmente exigiria mais de um contramestre para administrar. A área de reunião era a maior área aberta possível e tinha muitos portais criados para as tropas se posicionarem rapidamente em locais pré-combinados. Porém, o que levou a melhor foi o grande cabide que existia no extremo sul do quartel. De pistas a cabides para armazenamento de AISH.IPs e áreas de serviço para manutenção a ser realizada em tais AISH.IPs, o poder de batalha dos militares do Reino Vita aumentou bastante. Draco sabia que poderia começar a fazer aeronaves no nível especialista em engenharia mágica, mas nunca havia chegado a isso. Agora, porém, havia uma necessidade disso e com urgência. Afinal, o apoio aéreo na seção fantasia ocidental era apenas um mito nas guerras dos reinos. Na seção de ficção científica, claro que seria comum com os Space-Ips e bombardeiros Magneton, mas aqui, foi sem precedentes. Draco poderia empregar táticas Blitzkrieg e destruir inúmeros monstros e outros reinos antes mesmo que eles pudessem responder. No momento em que o avião principal encontrasse contramedidas ao seu apoio aéreo, ele já teria 70% do continente em mãos. No entanto, o prelúdio para isso foi ele ser capaz de fazer AISH.IPs suficientes, e esse era o problema. Engenheiros mágicos existiam entre os descendentes da deusa, então ele teria que incentivá-los a fazer muitos nesse ínterim. Por enquanto, Draco e Eva acessaram o Changelog para ver a diferença, pois sabiam que um prédio como esse não teria avatar, o que também acabou sendo verdade. Mudanças no quartel de nível 7. A capacidade total do exército é agora de 30 mil milhões. Todos os soldados desfrutam de uma taxa de conforto de 50%, além de aliviar totalmente a fadiga e o estresse ao dormir nos beliches do quartel. Todos os soldados podem desfrutar de um aumento de 300% na eficiência em todas as formas de treino. Todos os oficiais podem desfrutar de um aumento de 50% na perspicácia tática natural ao fazer planos no quartel. Todas as refeições consumidas no quartel satisfazem totalmente os consumidores e restauram totalmente as suas estatísticas de recursos. Cabides foram adicionados e podem suportar até 30 mil AISH.IPs grandes. Os soldados agora podem se teletransportar para destinos predefinidos ao serem implantados na área de reunião. Todas as armas armazenadas no arsenal mantêm sua durabilidade, e em caso de dano, podem ter a durabilidade restaurada ao longo do tempo. Draco e Eva tremeram. A capacidade do exército era de 30 bilhões. 30 bilhões inteiros. Isso foi 30 milhões mil vezes. Mesmo que Boundless tivesse populações enormes e tudo fosse geralmente maior que a Terra, esse ainda era um número louco. Mesmo o Império Divino não poderia colocar tantos homens em campo, sabe? Os dois trocaram um olhar e sentiram excitação. Este foi definitivamente o início do exército invencível de Umbrevita Kingdom. Só de pensar nisso, Draco de repente desenvolveu um grande bigode e seu exército vestia um traje militar preto com um estranho símbolo de 4 lados. Um crachá apareceu em seu peito. Fúria Draco e o sujeito olhou para longe, como um visionário vendo o futuro. Uma música dramática começou a tocar ao seu redor enquanto sua capa balançava ao vento.
Os gritos de inocentes respondiam enquanto eram ceifados por suas intermináveis tropas da morte, enquanto aqueles que ele odiava eram colocados em câmaras de destruição, onde a energia de destruição seria vazada sobre eles, derretendo-os até o nada. De repente, Eva sacudiu um pouco Draco e sua pequena alucinação desapareceu. Ele sorriu sem jeito e então se concentrou em ligar para o soldado destacado para informá-lo sobre as mudanças e o que ele poderia fazer a respeito. Empolgado, o soldado desdobrado rapidamente contatou muitos engenheiros mágicos e ofereceu-lhes quantias absurdas de dinheiro para construir aeronaves para eles. O soldado destacado poderia pagar isso porque Eva lhe deu diretamente um orçamento de 1 bilhão de platina para facilitar isso. Draco e Eva decidiram a partir de então que iriam destinar 60% dos fundos estatais para a gestão de suas forças armadas. Vita Kingdom estava em pé de guerra, mas eles também teriam que esperar a hora e atacar todos de uma vez. Afinal, o Conselho Continental Cario foi gentil com eles porque temiam o potencial da Vita. Então se eles começassem a agir, toda aquela gentileza poderia se transformar em opressão. Ir contra o Conselho Continental local nunca foi uma boa ideia. Eles então voltaram para o céu, observando como muitos soldados que estavam treinando, dormindo ou discutindo coisas observavam sem palavras seus novos e melhorados quartéis. Logo, o soldado destacado chamou todos para a área de reunião e fez um discurso retumbante explicando tudo, além de destacar o futuro do exército. Logo, houve aplausos, pois eles estavam mais motivados do que nunca. Eles também podiam ver o grande futuro onde arrasariam todo o continente em grande glória, reivindicando terras infinitas, belezas, e belezas para alguns companheiros, moças, bem como riqueza para si. Certo, porque parecia que eles eram menos soldados disciplinados e sim bandidos muito unidos. Suspiro, tanto faz. Eva verificou a lista e sorriu. Bem, é hora do mais importante de tudo, a refinaria. Draco assentiu com um brilho nos olhos. Uma refinaria era crucial para todos os reinos, pois era onde a maior parte das matérias-primas era filtrada e purificada em algo que os seus artesãos e trabalhadores pudessem utilizar em larga escala. Foi muito mais eficiente e crucial em comparação com cada um usando suas próprias habilidades para refinar matérias-primas. Garantiu uniformidade na qualidade do material, facilitando a identificação de quem tinha qualificação entre a força de trabalho, além de aumentar a velocidade de produção. Isto foi especialmente importante para o reino Vita, uma vez que os descendentes da deusa foram forçados a usar seus próprios meios para refinar seus materiais, o que retardou sua velocidade de produção. A atual refinaria estadual era apenas de nível 2, pois era o edifício mais difícil de atualizar de acordo com o Sublime. Apenas jogar dinheiro em sua direção não era suficiente, eram necessárias certas tecnologias e outras coisas para atender às suas condições de atualização. No entanto, Draco brincou com o último token de atualização de platina entre os dedos com um sorriso malicioso. Eva cruzou os braços e flutuou ao lado dele com um sorriso vitorioso, os dois curtindo esse suspense, pois sabiam que a Ia devia estar rangendo os dentes de raiva. Verdadeiramente, este jovem mestre e jovem mestra eram irritantes e arrogantes. Se apenas um dia o trovão pudesse atingi-los convenientemente e transformá-los em churrasco, seria uma bênção para toda a humanidade. Detectado um token de atualização de propriedade, Platinum o jogador gostaria de atualizar um edifício. Draco finalmente decidiu seguir em frente e ativou o token. Ele notou que o preço da refinaria era o mais alto, 200.000 platina, mas ele se importava. Não. Com a postura de um jovem mestre experiente destinado a ter o pescoço torcido por um protagonista, ele optou por pagar. Guild Wars. Capítulo 527. Refinaria Rank 7. Eva olhou para o perfil lateral de Draco com estrelas nos olhos. Essa aura de riqueza, libertinagem e insensibilidade. Tão linda. Draco e Eva observaram enquanto sua enorme refinaria, que vinha trabalhando o mais rápido possível para purificar materiais, começou a sugar torrentes de energia mundana com muito mais ferocidade do que qualquer um dos edifícios anteriores. Seu tamanho se expandiu bastante, chegando a 5 vezes o tamanho anterior antes de começar a desacelerar. A energia mundana ainda fluiu por mais 5 minutos antes de finalmente parar, deixando a dupla de cabelos brancos muito curiosa para saber exatamente o que havia acontecido. Eles se abaixaram até o nível do edifício e notaram que, embora sua aparência externa fosse praticamente a mesma,
Agora surgia um misterioso design cromado que era um pouco futurista para um mundo de fantasia ocidental. Ao entrar, eles viram que a refinaria Rank 7 havia perdido sua natureza de fábrica aberta, onde máquinas foram colocadas por toda parte com vários trabalhadores as tripulando. Agora, tudo o que podiam ver era um grande salão com várias portas duplas de cada lado com etiquetas em cima delas que diziam refinaria de minério, refinaria de reagentes, refinaria de couro e assim por diante. Saudações, Guildmaster Draco e Vice-Guildmistress Rivetingnig. Eu sou o sistema de gerenciamento de refinaria Jamian e é meu trabalho facilitar o processo de transformação de matérias-primas em produtos semi-acabados de todos os tipos. Uma voz agradável falou em suas mentes. Nota do editor: como você deve ter notado, os avatares receberam nomes de certos membros de nossa base de leitores. Se você estiver interessado em também se tornar uma existência canônica do mundo GW, sinta-se à vontade para começar a comentar ou doar PS para se tornar mais memorável. A dupla de cabelos brancos sorriu, satisfeita por haver outro avatar encarregado desse edifício. Isso torna as coisas muito mais fáceis e simplificadas para eles em comparação com edifícios gerenciados manualmente. Por favor, informe-nos sobre as várias funções desta refinaria de nível 7. Draco perguntou com os braços cruzados. Certamente. Esta atualização forneceu muitas funções novas e algumas funções antigas foram removidas ou atualizadas. Em primeiro lugar, a autorrefinaria. Através de um método único, esta refinaria não requer mais o trabalho de seres humanos ou de outros seres para transformar mercadorias cruas em produtos semi-acabados. Desde que as matérias-primas sejam fornecidas às salas de refinaria relevantes, eles podem ser trabalhados imediatamente e transformados em produtos acabados. Em segundo lugar, o consumo de energia. Esta refinaria não requer mais o fornecimento manual de energia através da força cinética produzida através do trabalho, mas pode automatizar todos os seus processos, desde que haja energia mundial suficiente no ambiente. Em terceiro lugar, a função de manutenção automática. Semelhante às duas funções acima, desde que haja energia mundial suficiente, a refinaria pode manter automaticamente todas as funções em perfeitas condições, para nunca sofrer desgaste. Em quarto lugar, o protocolo de segurança. Para evitar intrusões indevidas, a refinaria só pode ser acessada por pessoas reconhecidas com autoridade suficiente. Em quinto lugar, a função de entrega automática. É possível receber seus materiais refinados logo após serem concluídos por meio de uma função de entrega programada que depositará diretamente esses itens em um espaço designado. Finalmente, a função de equilíbrio de qualidade. Independentemente da qualidade das matérias-primas colocadas, após o processamento, todas elas serão elevadas ao grau perfeito. Existem naturalmente mais funções de menor importância, que posso elaborar, se desejar. Mas antes disso, detectei a presença de um armazém Rank 7 em seu território. Ativar a função de conversão automática e armazenamento. O que essas funções envolvem exatamente? Draco perguntou surpreso. Isso faria com que o armazém enviasse qualquer matéria-prima para a refinaria para processamento automático. Uma vez concluído o processo, os produtos semi-acabados seriam depositados no armazém. O avatar explicou calmamente. Draco e Eva respiraram profundamente. Esta função foi realmente muito poderosa. Se todas as matérias-primas fossem autoconvertidas em produtos semi-acabados de qualidade perfeita, então o crescimento da habilidade comercial de muitos companheiros na Umbra e em parte de Vita explodiria além da compreensão. Não só isso, mas os produtos acabados teriam uma qualidade superior à anterior, o que seria ainda melhorado pelos bônus do Vita Kingdom. Só de pensar nisso foi suficiente para deixar a dupla de cabelos brancos extremamente satisfeita. Funcionou assim: um servo jogador do Umbra faria uma missão para extrair 500 minérios de ferro por 0,1 UP. Depois de levar quase uma semana ou mais para conseguir isso, supondo que encontrassem uma boa mina que em questão funcionasse sem parar, eles transfeririam o que tinham para o armazém da guilda. O que estava no armazém da guilda foi automaticamente transferido para o armazém do reino. A partir daí, esses minérios seriam automaticamente enviados para a refinaria de classificação e transformados em lingotes de ferro de grau perfeito, que seriam então enviados de volta para o armazém do reino,
onde os jogadores do Tradeskill da Umbra poderiam casualmente escolhê-los para criar uma espada de ferro que custaria 15% melhor do que aquele produzido usando um lingote de qualidade excepcional, que estava a um nível abaixo do perfeito, sem contar quaisquer bônus de seu próprio nível de habilidade comercial, itens ou técnicas. Isso também foi antes de contabilizar o aumento de qualidade de 50% nos itens produzidos que a Vita Kingdom forneceu. Materiais de grau perfeito também aumentaram a taxa de sucesso em 30% quando usados para criar algo no mesmo rank. E isso também sem contar a taxa de sucesso automática de 30% que a Vita deu a todos aqueles dentro. Esses eram os tipos de efeitos que os edifícios de rank 7 poderiam produzir, por isso eram tão desejados, mas tão difíceis de adquirir. Draco e Eva só descobriram hoje que certos edifícios de rank 7, como a refinaria e o armazém, poderiam até ter sinergias entre si. Vendo que ele estava impedido de usar um atalho nesse assunto, ainda haveria o caminho legal. Ele sabia que deveria ser possível criar essas coisas com engenharia mágica, mas estava convencido de que primeiro teria que se tornar um grão-mestre. Considerando quantas horas ele levou para se tornar um engenheiro mágico especialista, ele não estava ansioso por isso. Seja qual for o caso, a dupla de cabelos brancos ficou muito satisfeita com a refinaria Rank 7 e estabeleceu regras semelhantes às de como o acesso foi concedido ao armazém. Eles então deixaram a área e encaminharam todos os detalhes que encontraram sobre os edifícios para Sublime para que ela pudesse cuidar de suas funções. Quanto a Draco e Eva, eles torceram o pescoço e chamaram Lucia, viajando para as cidades costeiras de propriedade do Umbra no lado Caril. Eles perceberam que toda a zona de campo havia sido totalmente desenvolvida, com cidades Umbra na costa e as cidades construídas pelo Império Ferroria para lidar com a logística até chegar ao seu reino. Sim, nesses 3 meses, as cidades costeiras de Umbra se transformaram principalmente em cidades devido à grande quantidade de servos que permaneceram aqui e ajudaram a desenvolver o que provavelmente seriam seus novos lares no futuro. No entanto, apesar disso, eles estavam com falta de pessoal. Mesmo que houvesse cerca de 3 milhões deles espalhados deste lado, eles ainda não tinham homens e mulheres suficientes para tripular todos os navios que possuíam e atender a demanda diária. Eles estavam trabalhando sem parar atravessando a rota marítima indefinidamente em uma espessa fila de navios, já que havia cerca de 2 milhões de servos no lado de várias e cerca de 30 mil navios entre eles. Alguns foram feitos por Draco e, obviamente, cerca de 90% deles foram adquiridos de outros construtores navais em ambos os continentes, especialmente Varese, que tinha uma indústria marítima mais vibrante. No entanto, mesmo com isto, só conseguiam transportar cerca de 35% do máximo de mercadorias que recebiam diariamente. Isto foi extremamente ineficiente e levou a alguns problemas, pois os comerciantes de ambos os lados esperavam pelas mercadorias para vendê-las em todo o continente. Sublime há muito relatou esse problema a Draco e Eva, e a dupla de cabelos brancos reconheceu que eles tinham 3 opções. A primeira era enviar mais servos para adicionar mais mão de obra, mas isso limitaria sua expansão no próprio continente. Os imperadores de ambos os lados pressionaram gentilmente a Umbra para aumentar sua produção, mas não o fizeram de maneira rude. Na verdade, seus trabalhadores tratavam os servos da Umbra como deuses, o que fez muitas cabeças incharem com o poder. Mesmo que eu seja um lixo em casa, aqui sou rei. A segunda opção era colaborar com outras potências, permitindo-lhes desenvolver-se também na rota marítima, em troca do pagamento de tarifas à Umbra. Isso os ajudaria a alcançar uma taxa de eficiência de 100%, mas isso envolveria ter várias potências de nível 7 com funções marítimas como voar usando a rota comercial enquanto pagavam cerca de 50% dos lucros como impostos. É claro que esta era a opção normal que muitas potências teriam tomado. Poucos seriam gananciosos como Umbra e tentariam engolir tudo sozinhos, mas, novamente, ninguém poderia discutir, já que foram eles que abriram o caminho. Como tal, o resto só poderia cruzar os braços e observar enquanto a Umbra lutava para cumprir as cotas, zombando da ganância e da miopia da guilda. Como eles ousam pensar que poderiam lidar com tudo isso? Eventualmente, eles não teriam que vir implorar por colaboração. A terceira opção que Draco e Eva tiveram foi expandir a rota e permitir que outras guildas de jogadores se desenvolvessem com eles, como o Kamizu e Desecrators. Verdade seja dita, isso já tinha acontecido,
Infelizmente só aumentou a eficiência em 5%. Como eles não tinham muitos servos que pudessem derrubar, eles não fizeram muitas mudanças no grande esquema das coisas. Isso deixou a guilda em um impasse, imaginando o que fariam a seguir. Consequentemente, Draco e Eva decidiram vir sozinhos e resolver esse problema. A questão era, como? Como eles iriam resolver algo tão problemático como isso, para o qual nem mesmo o Sublime conseguia encontrar uma maneira. No entanto, assim que chegaram, a multidão abaixo ficou surpresa ao ver que Draco e Eva haviam substituído Lucia por uma enorme aeronave que flutuava sobre toda a área costeira como um gigante. Oh Deus, o tamanho daquela coisa era suficiente para transformar esta área em um terreno baldio se ela caísse. Draco tinha um sorriso no rosto e esperou até que o membro da guilda encarregado de gerenciar toda a rota marítima, Cold Summer, aparecesse na aeronave com uma expressão de surpresa. Ele cumprimentou Draco e Eva com respeito. Antes de perguntar o que estava acontecendo. Cold Summer, você fez um ótimo trabalho lidando com esse problema nos últimos meses, mas não há mais necessidade de se estressar. Mantenha o comércio marítimo como está e transporte aqueles que não podem ser transportados com este dirigível. Draco começou com um sorriso. Ele é capaz de se defender, é alimentado pela energia mundial, pode aumentar sua velocidade por um curto período e pode mudar seu tamanho à vontade. É grande o suficiente para que não importa quantas mercadorias sejam trazidas, ele deve ser capaz de lidar com eles com facilidade. Eva terminou calmamente. Cold Summer ficou chocado. O Guildmaster e ela de Boas estavam dando a eles esta enorme aeronave. Isso foi incrível. Claro, este é apenas um empréstimo temporário. Afinal, este é o dirigível pessoal do meu clã e só pode ser gerenciado por um de nós. Vou deixar um avatar aqui para gerenciar este dirigível até que você consiga obter o rota abaixo em plena capacidade de trabalho. Draco avisou. Tudo o que o grupo precisava era de mais navios. Se 30 mil navios pudessem preencher 40% da capacidade, então 100 mil deveriam ser suficientes para criar um equilíbrio. Comprar tantos navios não foi fácil, e alguns dos navios que compraram não eram tão bons quanto os que Draco fez. Os feitos por ele foram feitos em sua maioria com assistentes de construtores navais de primeira linha que recebiam altos salários, mas ostentavam velocidade e qualidade exemplares. Era apenas uma questão de tempo até que esse valor fosse atingido, para que o dirigível pudesse ser utilizado até então. Como a próxima missão única era subir uma torre, a dupla de cabelos brancos duvidava que precisassem da aeronave. Como tal, eles poderiam emprestá-lo. Mesmo que eles precisassem de volta, o avatar que Draco poderia fazer com sua nova habilidade Ultimasunti compartilhava o mesmo inventário. Então o avatar poderia simplesmente colocar a aeronave dentro e Draco poderia retirá-la de onde quer que estivesse. Ambos então deixaram Cold Summer com seus negócios, mas o sujeito obviamente parecia ter tirado um grande peso de seus ombros. A pressão de todos os lados fez com que um sujeito estoico como esse se sentisse estressado. Então qualquer outra pessoa poderia ter desmoronado há muito tempo. Isso fez com que Draco e Eva tivessem certeza de que era uma boa ideia escolher Cold Summer especificamente, pois o sujeito era realmente capaz de se manter firme em meio às adversidades. Enquanto voavam no ar sem pressa, os dois conversavam. Bem, já é hora de começarmos a missão única, certo? Tudo parece ter sido resolvido e só precisa de tempo para consolidar. Podemos usar esse tempo para ver esta torre da Babilônia e ver que benefícios podemos obter dela. Draco sugeriu com interesse. Eva assentiu. Sim, não acho que haja muito mais o que fazer. Embora eu gostaria de encontrar Susanoo e pegar o Kusanagi no Tsurugi, ele é um deus verdadeiro neste jogo e não tenho poder suficiente para vencê-lo. No momento em que estavam voando, de repente receberam uma ligação de Cobra. Ao aceitar, viram que o sujeito estava com uma expressão de raiva no rosto, como se tivesse sofrido uma injustiça e não conseguisse mais se conter. Chefe Draco, lá de boas Eva, tem algum encrenqueiro aqui nos dando dor de cabeça? Cobra reclamou com o rosto inchado. A dupla de cabelos brancos parou no céu com carrancas profundas. Deveria ser impossível para Umbra sofrer qualquer perda em qualquer campo. Nenhum jogador ou NPC poderia causar-lhes problemas ou ousaria causar-lhes problemas. Então o que estava acontecendo? O que está acontecendo? Dê-nos o resumo completo. Eva ordenou. Cobra respirou fundo para se acalmar e falou. Desculpe pela pressa, deixe-me começar de novo corretamente.
Um jogador chegou ao rank 7 Guildhall com seu nome e identidade ocultos e depois desafiou nossos membros para uma competição de Tradeskill. Claro, não prestamos muita atenção nele no início, mas ele então foi para a Vita Kingdom, onde desafiou todos os nossos artesãos afiliados da Tradeskill, derrotando cada um deles brutalmente. O rosto de Cobra mudou neste momento. Ele parece ser capaz de dominar qualquer habilidade comercial desde que observe alguém executá-la uma vez, e foi assim que ele conseguiu derrotar aqueles contra quem lutou, não importa em que área. Classificou os membros da guilda Tradeskill do nível básico ao especialista, mas ele derrotou todos eles sistematicamente. Draco e Eva ficaram chocados. Que tipo de talento monstruoso era esse? Capaz de dominar Tradeskills rapidamente. Espere. Pensando bem, eles realmente conheciam um jogador assim da linha do tempo anterior. No entanto, ele não deveria entrar no jogo até o momento em que Draco teria entrado em seu modo Edgelord, o que deveria acontecer em cerca de 5 anos de jogo. Poderia ser? O que mais? Draco perguntou. Bem, ele está atualmente lutando contra Rap Saint e Nobloriter, mas os dois estão passando por momentos difíceis com ele. Parece um impasse até agora, e é por isso que entrei em contato com você. Cobra respondeu imediatamente, balançando a cabeça. Entendido, estaremos aí em breve. Por enquanto, trate-o bem se puder, poderemos saber quem ele é. Draco informou Cobra com um sorriso. Isso surpreendeu o assassino, mas ele assentiu e desligou para implementar as ordens de Draco. Enquanto isso, a dupla de cabelos brancos compartilhou um olhar e sorriu. Aquele sujeito já está fazendo isso de novo. Na linha do tempo anterior, eu não fui capaz de vencê-lo, forçado a sofrer abusos intermináveis sob suas habilidades, mas agora é a vez dele de ser envergonhado por mim. Draco proclamou arrogantemente. Eva suspirou. Se ele simplesmente tivesse se escondido para acumular mais proficiência nesta linha do tempo, ele poderia pelo menos representar alguma ameaça. No entanto, ele se atreveu a sair e causar problemas tão importantes. Draco bufou friamente. Esse sujeito é muito arrogante e não pode agir discretamente. Sempre disse a ele para ser como eu, humilde e nunca tocar minha própria buzina, mas ele escuta. Tudo bem, Eva sofreu algum dano por isso e perdeu 30 pontos de HP. O duo de cabelos brancos montou em Luxie e apareceu acima do Vita Kingdom no instante seguinte. Eles notaram que havia uma grande multidão na parte interna que cercava a filial da Tradeskill Association na cidade. Dali, Draco e Eva podiam até ver o que estava acontecendo, enquanto um sujeito que estava coberto da cabeça aos pés com uma túnica branco e púrpura enfrentava um homem mais velho que tinha braços metálicos e um jovem que usava óculos e tinha um ar acadêmico sobre ele. No entanto, ficou claro que os dois estavam sofrendo para continuar sob a opressão do sujeito encapuzado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.